Muito boa tarde a todos. Eu sou Nassib Chalub, esse é o canal Razão e Fé, trazendo mais uma vez para todos nós um tema importante dentro do contexto social, temas que normalmente o canal traz para que a gente possa discutir juntos, discutir no bom sentido, e aí com essas discussões alcançarmos aí soluções para uma série de situações, né? Que existem aí dentro da nossa sociedade política, da nossa sociedade religiosa, da área de educação, enfim, de todos os contextos de nossa vida. E hoje o tema que eu trago são as comemorações que as escolas promovem, né, nesse período, principalmente do mês de outubro, que é o mês onde se comemora o Dia das Crianças. Antes de mais nada, eu quero reiterar que é de extrema importância o lazer infantil, o lazer para todos nós, né? É um mês em que tem que realmente se comemorar essa data aí que é tão interessante para as crianças, participando de eventos, se organizando, as escolas junto com as famílias trabalhando para que essas crianças realmente tenham o que elas merecem, que é o entretenimento, que é o divertimento, que é o lazer, enfim, que elas tenham esse momento que é muito merecido para todas elas. Gostaria também de dizer que não tenho absolutamente nada contra aquilo que as escolas promovem a título de evento nessas fases, tanto as escolas públicas quanto as escolas particulares. E se alguém perguntar o que eu entendo de escola, né, para estar aqui comentando ou ir comentar já já acerca desse tema, eu sou formado em História pela UniBH, formei no ano de 1994, com licenciatura plena, lecionei essa mesma disciplina, né, nessa mesma área, por quase 20 anos, em rede particular de ensino, em rede pública, em preparatórios para concurso, em pré-vestibulares. Então, sei bem o que é a área de educação, sei bem o que são as escolas públicas, as escolas privadas da minha região em particular, que foi onde eu trabalhei. Então, tem essa experiência sim, mas muito mais a vivência social, a vivência que nós temos no dia a dia com a nossa comunidade é que me traz aqui. E por que, então, esse tema que é o lazer das crianças, é o mês de outubro, as comemorações? Porque recentemente, observando nas redes sociais principalmente, e também presencialmente, eu vejo as escolas elaborando aí para a Semana das Crianças, no mês de outubro, uma série de atividades que são até muito interessantes para todas as crianças. Cada escola faz um planejamento, elabora ali o seu circuito de brincadeiras, principalmente durante uma semana inteira, né? Onde as escolas deixam para ali dentro de algum período das aulas colocarem as crianças para se divertirem. Isso é muito louvável e é necessário. Felizmente, apesar de todas as dificuldades que a educação tem, isso sempre aconteceu na Semana das Crianças em nosso país. No Brasil inteiro, isso sempre aconteceu. Mais recentemente, foi criada aí uma situação que é essa coisa principalmente dentro das instituições privadas, né, das instituições particulares, mas as públicas também têm. O pessoal criou aí agora tal do dia do cabelo maluco, o dia da meia maluca, o dia de ir-se com fantasia de super-herói, o dia da mochila maluca. Olha, muito legal quando a criança, né, quando a criança pode participar, quando os pais têm condição de investir nisso para que seu filho participe. Agora, é muito triste quando o pai não tem condições, ou até muitas vezes reúne as duas situações,
não tem condições nem tempo de estar fazendo um cabelo maluco no seu filho para que ele vá lá se divertir nesse tipo de brincadeira com os colegas, ou de elaborando uma meia maluca ou uma mochila maluca. Enfim, todas essas maluquices que criaram aí. É muito triste quando você vê uma criança que chega na escola e os pais não tiveram condições de prepará-la para o evento e ela fica olhando os colegas ali com seu cabelo maluco, com sua mochila maluca, com sua meia maluca, porque os pais dela não tiveram condições de fazer o mesmo por ela. Então é uma situação muito delicada, gente, em que a gente também precisa pensar no outro. São tantas as brincadeiras que podiam ser feitas e foram feitas no passado, em épocas em que eu fui criança, já faz muito tempo mesmo, mas em épocas também mais recentes, em que outras brincadeiras eram colocadas aí para essa garotada e que não colocava essa situação de constrangimento para uma criança dentro de uma escola, seja ela pública ou até mesmo privada, porque isso também acontece por lá. Então não é legal, né, você vê um monte de crianças chegando, por exemplo, com fantasias de super-heróis numa escola e a outra ficar olhando, né, porque os pais não tiveram condição, não têm condição, muitas vezes não tem tempo também. Às vezes tem até a condição, mas não tem o tempo de estar preparando aquilo. É muito constrangedor, eu acho até de certa forma desumano. Então eu vou deixar aqui uma sugestão para as escolas. Antes de prepararem qualquer evento, sejam esses que estão relacionados à Semana das Crianças ou outros que estarão relacionados com outras datas, pensem nisso. Pensem em preparar situações em que, mesmo aquelas crianças humildes, de famílias humildes, e que não têm condição ou tempo para poder se organizarem e prepararem o filho para enviar para participar desse tipo de evento, pensem nessas famílias e criem algo que realmente possibilite a todos participarem sem nenhum tipo de constrangimento. Eu tive a chance de presenciar algumas situações assim e fiquei muito entristecido, não como professor, mas como visitante de uma instituição de ensino, né, de ver crianças olhando as outras, fantasiadas, ou com o cabelo maluco, ou com a meia maluca, ou com a mochila maluca, e ficarem ali olhando, e foi possível até, de certa forma, ler o que eles estavam pensando. Por que que eu também não tenho? Por que que a minha família não fez isso para mim também? É muito triste, gente. Corta o coração de qualquer pessoa. Aí alguém pode pensar assim, então meu filho não vai poder participar de eventos assim porque outros não conseguem fazer como eu? Não, todos têm direito de participar de eventos dessa natureza. As escolas e os pais é que podem colaborar, no sentido de serem mais humanos. Porque quando essas brincadeiras forem elaboradas, vamos pensar um pouco em alternativas para que todos possam usufruir delas. Aquelas crianças cujos pais têm uma condição financeira melhor, têm mais tempo, e aquelas também cujas famílias não têm a menor condição financeira ou tempo de estarem preparando seus filhos para aquelas atividades. De novo, a criança tem que brincar, a criança tem que se divertir. E não é só no mês de outubro, não, é sempre. Isso faz parte do desenvolvimento infantil, do desenvolvimento pré-adolescente. Brincar é necessário até para o adulto, porque nós sabemos que isso produz hormônios que são extremamente saudáveis para a nossa vida. Mas, gente, por favor, eu não estou aqui fazendo nenhuma crítica às escolas.
aos professores, às professoras, às direções. Não, não é uma crítica, é uma sugestão de que observem com cuidado que algumas crianças realmente não têm condições de participar. E que o coraçãozinho desses meninos ficam constrangidos quando eles percebem que o colega está ali, está participando, está vestido de alguma forma de um traje que foi sugerido pelas instituições, mas que ele não teve o mesmo para que ele também pudesse usufruir do evento. É isso que eu queria trazer como mensagem hoje. Que possamos fazer uma reflexão, que as crianças continuem se divertindo, mas que possamos realmente pensar em alternativas que todos possam se beneficiar delas. Um grande abraço, até o próximo vídeo do canal Razão e Fé.